E aí, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de gestão estratégica e nós vamos conhecer uma outra teoria que fala sobre planejamento estratégico, porque primeiro a gente viu o conceito de planejamento estratégico, suas etapas, depois a gente conheceu a teoria que trata da análise de portfólio. A análise de portfólio é uma maneira de aplicar estratégia, planejamento estratégico numa organização que a gente viu que é de grande importância, né? Uma outra maneira de fazer uma análise estratégica, né, dentro de uma organização é considerando a teoria de Michael Porter, que chama análise da competitividade do setor, que é muito aplicada ao setor industrial, mas também pode ser aplicada a qualquer tipo de empresa. Quando ele criou essa teoria, ele direcionou mais para as indústrias, mas hoje a gente percebe que pode ser aplicada a qualquer tipo de organização. Então, ele fez análise da competitividade dos setores de uma indústria, de uma empresa, e para ele existem 5 forças que regem a competitividade de uma empresa. Então, ele considera que se a empresa analisar 5 elementos e ficar atenta a esses 5 elementos, ela vai conseguir se manter competitiva e pioneira nesse mercado, ok? Bom, quais são essas 5 forças? O primeiro, claro, o concorrente. Observar o concorrente e o que ele tem feito. O segundo, observar se existe possibilidade de entrada de novos concorrentes, que ele chama de novos entrantes. Então, se existem outras pessoas interessadas em entrar nesse setor de atuação. É uma segunda força. Uma terceira força, ele considera que são os produtos substitutos. Não é o mesmo produto que o seu, mas tem a mesma função que o seu produto. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de empresa concorrente. O quarto aspecto seria analisar o concorrente, o fornecedor e a forma como a empresa se relaciona com o fornecedor, em termos de negociação e benefícios que pode trazer para a empresa. E a mesma coisa o cliente. Conhecer e analisar o cliente e deixar muito claro e muito bem definido a forma de relacionamento com esse cliente. Então, são 5 forças. Michael Porter considera que se a empresa analisar essas 5 forças constantemente, estiver atenta a esses 5 elementos, a empresa ela vai se manter competitiva. Então, são as 5 forças de Porter que analisam a competitividade de determinada empresa, de determinada indústria, que são o concorrente, os produtos substitutos, os novos entrantes, os fornecedores e os clientes. Vamos falar um pouquinho de cada um. O que são os concorrentes? O que a gente tem que analisar em termos de concorrentes, né? Hoje nós temos, depois dessa abertura de mercado, da globalização, que já não é um fator tão recente assim mais, a gente teve uma abertura muito grande, né? A gente concorre com o mundo. Então, o Brasil não concorre com o Brasil concorre com o mundo. Então, os nossos concorrentes não são necessariamente aqueles que estão na mesma cidade que a gente. Os nossos concorrentes, eles podem estar espalhados em outras cidades, em outros estados, em outros países. Então, a gente primeiro tem que determinar quem são, de fato, os nossos concorrentes, né? Conhecendo os nossos concorrentes, ficar atento ao que eles fazem. Primeiro, o que eu desejo? Eu desejo ser aquela empresa que se mantém no mercado com uma certa estabilidade, ou eu quero ser pioneira, eu quero ser a líder. Se eu quero ser a líder, eu tenho que estar atento ao que meu concorrente faz, mas eu tenho que me preocupar em sair na frente com novas ideias. Se eu sou uma empresa que quero me manter estável nesse mercado, eu tenho que acompanhar o que o cliente faz e ir adaptando as minhas ações para manter essa competitividade, porque senão meu concorrente oferece algo novo, diferente, que se eu não oferecer, não me adaptar, pode ser que os clientes deixem de comprar os meus produtos e serviços. Então, eu tenho que estabelecer quem são esses concorrentes. Então, quem são de fato os meus concorrentes, ok? Estabelecido quem são esses meus concorrentes, qual a minha posição mercadológica, qual a minha posição de competitividade mediante esses concorrentes. É ser pioneira, é ser líder de mercado, é simplesmente me manter estabilizada no mercado e a partir disso eu definir estratégias de atuação, ok? Isso é analisar a concorrência. O que é analisar novos entrantes? Eu estar atenta para a possibilidade de outras pessoas quererem ingressar nesse mesmo mercado que eu atuo. Então, vamos supor que da minha empresa, do meu ramo de atuação, eu tenho em Campo Belo cinco concorrentes. E fazendo uma análise de mercado, eu sei que esses 5 concorrentes já atendem a todo o mercado existente de Campo Belo e uma parcela da região. Não há mercado para uma sexta empresa. O que eu posso fazer
não é para impedir, mas para dificultar a entrada desse concorrente no mercado. Porque se a gente deixa muito livre para as pessoas atuarem, pode ser que não tenha mercado para uma sexta empresa, mas pode ser que essa sexta empresa venha com um grande diferencial e pegue parcela do mercado da minha empresa e de outras empresas, e isso traga prejuízo muito grande para mim e para os meus concorrentes. Então isso vai enfraquecer esse ramo de atuação e fortalecer esse novo entrante. Então o que a gente pode fazer para dificultar? Bom, se nós somos empresas que estamos no mercado há um bom tempo, né? Já nos solidificamos financeiramente, temos uma estabilidade financeira, uma ação para dificultar a entrada de novos empresas, novos concorrentes, é diminuir a nossa margem de lucro, ou seja, oferecer produtos a preço mais baixo. Eu e outras empresas, só não podemos formar cartéis, que isso é crime, tá? Mas nós podemos, de acordo com a realidade financeira de cada empresa, flexibilizar a margem de lucro, diminuir o preço. Se eu diminuo o preço, quem está entrando no mercado está investindo em muitas coisas. Então, a não ser que ele tenha um capital de investimento muito alto, vai ser difícil ele arcar com esse preço mais baixo no mercado, né? Eu posso aumentar minha produção, produzir numa escala maior, porque quando eu produzo em maiores quantidades, eu consigo diminuir o custo de produção. Se eu diminuo o custo de produção, eu diminuo o preço. Mas aí eu tenho que ver qual que é a realidade hoje, né? Se vai haver demanda para essa quantidade de produto a mais que eu estou oferecendo. Eu posso estabelecer parcerias com meus outros parceiros, fazer alguma campanha mercadológica promocional que atrai os clientes para as nossas empresas e não para a empresa concorrente. Então, a gente vai definir estratégias que são consideradas barreiras de entrada e que essas barreiras dificultem a entrada do concorrente no mercado. Nós não podemos impedir, mas nós podemos dificultar. E essas são as ações que a gente desenvolve para dificultar o ingresso desses novos entrantes, certo? Nós temos a terceira força, que são os produtos substitutos. Eu falo que um exemplo perfeito é a manteiga e a margarina. São produtos completamente diferentes, principalmente para quem tem um bom paladar. Não vou discutir preferência, mas são produtos diferentes, mas eles têm a mesma finalidade. A finalidade da manteiga é a mesma finalidade da margarina. Então, quando as empresas elas têm produtos substitutos, né, às vezes eu não tenho um concorrente direto, alguém que ofereça exatamente a mesma coisa que eu, mas eu tenho várias outras empresas que ofereçam produtos semelhantes, né, que não são iguais, mas que têm a mesma utilidade. Então, eu tenho que prestar atenção a isso e verificar as ações que eles estão desenvolvendo. E aí eu posso criar, sim, uma campanha, um direcionamento mercadológico, demonstrando quais são as vantagens do meu produto sobre um produto similar, né? Hoje em dia a gente vê muitas campanhas que fazem, muitas propagandas que fazem esse tipo de chamada para o cliente, né? Eu vi um outdoor, e eu vou dar esse exemplo aqui porque eu achei sensacional, um outdoor, acho que era em Varginha, se eu não me engano, estava escrito assim, 2 outdoors, um ao lado do outro. Depois, se eu achar esse outdoor, eu vou mandar a imagem para vocês lá na plataforma Moodle, que falava assim: ensino à distância, agora você pode fazer sua faculdade sem sair de casa, ensino com qualidade, mesmo valor do diploma, do ensino presencial, excelentes professores, blá, blá, blá. Fazendo a sua divulgação, tá certo. Faculdade à distância tem que fazer o seu trabalho, divulgar o seu trabalho. Só que aí o ônibus que só trabalha com ensino presencial, no outdoor do lado, eles escreveram no outdoor do lado, com uma setinha apontando para eles escrever assim: nós somos mineiros, mas não somos bobos. Não iremos acreditar nessa lorota. Ensino de verdade ou ensino presencial. Não é o mesmo produto, né? O ensino presencial ele ocorre de uma forma, o ensino à distância ocorre de outra forma. O ensino à distância ele vem substituindo uma metodologia de ensino, mas eles não são iguais, né? Então é uma forma de produto substituto. E aí as empresas têm que prestar atenção, nesse caso específico, muita atenção, porque é uma tendência de mercado, porque o Ministério da Educação, inclusive, tem exigido que os próprios ensinos presenciais adotem algumas disciplinas da modalidade AD para compartilhar essa experiência com os alunos. Então, é uma tendência de mercado, né? E as organizações têm que se adaptar. Mas elas também precisam reagir sobre formas de estratégias
para garantir o seu mercado no ensino presencial, porque é muito investimento que é feito em cima disso, né, para simplesmente deixar de existir, né, uma estrutura física presencial e transferir totalmente para o ensino EAD. É muito investimento, são muitos anos de experiência. No caso particular dessa faculdade que eu dei o exemplo para vocês, né? Bom, então esses são os produtos substitutos. A gente tem que, né, esse exemplo que eu dei para vocês, a gente tem que estar atento. Existem ainda os fornecedores. A gente tem que prestar atenção no que os fornecedores fazem. O que a gente tem que prestar atenção? Os fornecedores, eles têm o produto que a gente precisa, no prazo que a gente precisa, na quantidade que a gente precisa, no tempo que a gente precisa? Ok. Mas qual que é a capacidade de negociação que eu tenho com esse fornecedor? Ela é favorável para mim ou é favorável para o fornecedor? E aí a gente passa a analisar uma variável econômica muito interessante para poder estabelecer essa negociação aí entre o fornecedor, que é a estrutura de mercado dos fornecedores. Que é a estrutura de mercado? Se ele é um monopólio, se é um oligopólio, se é um monopsônio, se é oligopsônio, se é livre mercado, como é que funciona essa concorrência? Como é que a gente faz isso? Né? Monopólio não é porque a gente tem poucos exemplos de monopólio no Brasil, por exemplo, Petrobras, né? Embora existam produtos substitutos, mas do produto é monopólio. Mas vamos supor que a minha empresa, para o meu tipo de empresa, existem poucos fornecedores. Eu não tenho assim uma grande variedade de pessoas que me ofereçam esse produto aqui na região. Né? Eu tenho que buscar muito longe, o custo fica alto. Então, regionalmente falando, são poucos fornecedores. Então, eu tenho um oligopólio. Quando eu tenho um oligopólio, ou seja, poucas pessoas me oferecendo o que eu preciso, a vantagem está no fornecedor. Eles têm vantagem, porque ou eu compro deles, ou eu vou comprar lá longe e acrescentar um custo muito grande por meu produto e depois o preço final ele fica muito alto para o cliente e eu não consigo vender. Então, se eu tenho poucos fornecedores, eu estou numa estrutura de oligopólio, isso dificulta o meu poder de negociação. Mas, se eu estou numa estrutura de livre mercado, que eu tenho uma quantidade grande de fornecedores para oferecer matéria-prima para minha empresa, eu vou em busca dos melhores fornecedores, que ofereça a qualidade que eu preciso, no preço que eu preciso, no tempo que eu preciso, nas condições de pagamento que hoje são fundamentais. Então, eu tenho que fazer uma análise bem detalhada de fornecedores. Se é um oligopólio, é complicado, mas se é uma estrutura de livre mercado, de livre concorrência e eu tenho grandes possibilidades, eu tenho que buscar os melhores fornecedores em termos de qualidade, de preço, prazo e condições de pagamento. Isso é de extrema importância. A mesma coisa para o cliente. O meu produto é um produto que eu tenho um grande mercado de atuação, tem várias pessoas que podem adquirir meus produtos. Se eu tenho um poder de negociação imenso. Porque se um cliente não fechar comigo hoje, eu tenho margem de negociação com outros clientes que queiram meu produto ou meu serviço. Mas se o meu tipo de empresa não possui uma possibilidade tão grande assim de clientes para adquirir meu produto, o poder de negociação, de barganha, fica na mão dos clientes. E aí, quem ganha nessa negociação conseguindo os melhores preços e condições de pagamento é o cliente, ok? É isso que Porter considera importante para uma empresa se manter competitiva. Então, se você prestar atenção no concorrente, no que ele está fazendo, nos produtos substitutos, nos novos entrantes, nos clientes e nos fornecedores, e desenvolver ações constantes para defender a sua empresa e fazer com que ela desenvolva ações que se mantenha nesse mercado, mantenha a sua competitividade, seu objetivo é crescimento, que ela cresça, observando esses 5 elementos constantemente, Michael Porter fala que a empresa ela vai ter sucesso em termos de competitividade, tá ok? Então, essa é a teoria da análise da competitividade dos setores, proposta por Michael Porter, e ele resume essa teoria na compreensão dessas 5 forças, tá ok? Desejo uma boa semana e bons estudos para vocês. Até a próxima!